Salve amigos do All Carros, tudo bom? Hoje eu tô aqui com, vocês já estão vendo aí no fundo, dois dos carros aí mais procurados do segmento de SUVs, né, que tem dominado as vendas, tem dominado aí os lançamentos em 2021. E agora eu vou mostrar um pouco para vocês das diferenças e as similaridades entre o Fiat Pulse e o Volkswagen Nivus, que já está na linha 2022. Então, vem comigo. Bem, acho que além do fato dos dois serem SUVs, né, com uma pegada mais de crossover, né, que a gente sabe aí que seria mais um SUV urbano, né, no caso do Nivus tem inclusive esse estilo bem de coupé na carroceria, que o Pulse também acabou adotando um pouco. A gente sabe que os dois, em parte, são derivados de suas versões hatch. O Nivus claramente é derivado do Polo, a Volkswagen afirma isso, inclusive toda a lateral é a mesma do Polo, questão de portas e tal. E o Pulse também aí tem a parte de estamparia aí parecida com a do Polo. A Fiat disse que o carro tem uma plataforma completamente nova. Além disso, outra similaridade entre os dois modelos, aqui no caso de topo, Highline e Impetus, é o motor turbo. Motor turbo 1.0 Turbo Flex. Ou seja, aqui a gente tem até 128 cavalos, né, no 1.0 de 3 cilindros, e aqui a gente tem 130 cavalos. É o 1.0 turbo mais potente do Brasil. Além disso, os dois também trazem câmbio automático. No caso do Nivus, a gente tem um câmbio automático convencional de 6 marchas, e no Pulse a gente tem um câmbio automático CVT que simula 7 velocidades. É o primeiro carro da Stellantis a estrear esse câmbio CVT, que em breve vai estar chegando em outros modelos, tanto com o motor 1.0 turbo, quanto com o motor 1.3. Agora aqui mostrando um pouco dos carros, né, exatamente para vocês, um pouco do visual. A gente tem aqui uma coisa no Pulse que é muito interessante, que é a pintura bicolor no teto, né, como eu comentei já antes com vocês, são as versões de topo dos dois modelos, né, e o Nivus aí ele não oferece, mas ele tem essa nova cor, o azul Sky, que entrou aí na linha 2022, então ficou também bem interessante. Olhando um pouco aí para o visual dos carros, a gente vê que eles têm uma pegada um pouco diferente. A traseira, principalmente do Pulse, ela é um pouco mais de SUV, não tanto a cupezada quanto a gente enxerga aqui no Nivus. Os dois carros têm faróis de LED, rodas de liga leve de 17 polegadas. No caso do Pulse, as rodas de 17 estão disponíveis apenas na versão de topo. Para outras versões, você já tem aí rodas de 16 polegadas ou menores, dependendo da versão e da motorização. Vindo aqui um pouco para o visual da dianteira do Pulse, a gente vê aí que ele é bem diferente, mudou bastante em relação ao que a gente encontra no Argo, né? Apesar da lateral ser basicamente a mesma, então a gente tem esse cromado aqui na parte superior que ele muda conforme a versão. Em outras versões ele é anodizado, né, um pouco mais cinza, e em outras ele é preta. A gente tem também o logo, né, da Fiat novo, né, que é o script que eles chamam, e a bandeirinha da Itália aqui no canto. A gente tem também faróis de neblina de LED, aqui nesse caso, nessa versão Impetus. Vindo aqui um pouco para o Nivus, a gente tem uma dianteira diferente do que a gente encontra no Polo, né? Ele tem uma dianteira própria, ela foi modificada, feita inteiramente para ele. Ele tem os DRLs, né? As luzes diurnas de LED, e os faróis também são de LED, além dos faróis de neblina que também são de LEDs. Então aqui a gente tem também o símbolo novo da Volkswagen, né? A Volkswagen deu uma atualizada no logo dela aí recentemente, e ele já estreou no Nivus. Em termos gerais, eu gosto mais do visual do Nivus, porque é esse visual mais de coupé, então ele tem um pouco mais de presença aí, enquanto o Pulse ele ficou ainda com um aspecto um pouco de hatch, até por não ser tão alto, né, em relação ao solo, não ter uma diferença muito grande do que era oferecido no hatch aí, do qual ele compartilha algumas partes. Bem, pegando agora um pouco aqui da traseira do Pulse, né? A gente tem lanternas que são diferentes das lanternas do Argo também, e lembram bastante as lanternas do Fiat Tipo. O Fiat Tipo é um sedã e um hatch que é oferecido na Europa, mas não veio para o Brasil. No resto, né, uma tampa também que tem aí algumas similaridades com o Argo, mas ela ganhou uma estamparia um pouco diferente, né? Tem aqui a nova nomenclatura, né, o nome da versão, e também o Turbo 200, indicando qual é o motor
desta versão. Então assim, ficou bem bacana, tá bem moderna a traseira né, do Pulse. Ele tem aí nessas falsas saídas aqui de escapamento, né? A gente sabe, é uma saída convencional, não são realmente ponteiras cromadas ali, mas faz parte do estilo do carro. Mostrando aqui agora a traseira do Nivus, a gente vê, né, como a parte acupesada aqui é bem forte, né, bem proeminente, e as lanternas são diferentes dos irmãos, então não tem semelhanças com o que a gente encontra atualmente no Tiguan ou mesmo no T-Cross, né, que é o outro modelo compacto da marca, com uma pegada realmente mais de SUV aí, não tanto de crossover. E a gente tem aí uma traseira bem limpa, né? A gente tem visto aí nos quase todos os carros da Volkswagen, né, esse aspecto mais limpo, umas linhas mais cleans, um pouco mais minimalistas do que a gente encontra aí em outros modelos. Mas agora vem comigo que eu vou começar mostrando o interior do Nivus para vocês. Bem, mostrando agora aqui um pouco do interior, né, do Nivus. Ele não tem grandes novidades aqui na linha 2022. Uma das novidades é o carregador por indução, que ele não oferecia, presente aqui agora no console central. A gente tem, né, o volante também, o volante que é novo, faz parte da nova linguagem visual da Volkswagen, esse volante, com o novo logo. A gente tem o já conhecido, né, painel virtual aqui da Volkswagen. A gente está falando de um painel aí de um pouco mais de 10 polegadas, altamente configurável, de alta resolução. É uma das grandes diferenças em relação ao Pulse, a qualidade da imagem que essa tela virtual oferece. A gente tem uma possibilidade aí, uma infinidade de opções, né, de painel, como vocês estão vendo. Eu vou mexendo aqui no volante, então é um botão simples, você consegue alterar o painel enquanto você está andando, né? Você consegue trabalhar aí a visão que você prefere utilizar. Então você pode colocar aí uma série, né, de funcionalidades, né, além dos dados de condução aqui. E a gente pode alterar também bastante coisa, então fica bem interessante aqui. A única coisa que a gente não consegue colocar nem nele e nem no Pulse é a parte de GPS, né, o navegador direto aqui na tela. Mas ele é bem interessante. A gente tem bastante botões aqui, né, botão de volume para mudar, né, o painel, toda a questão de mostradores. E aqui nós temos, né, o ACC adaptativo. Então aqui a gente regula a distância que a gente vai manter do carro da frente, a velocidade, e aqui a gente aciona. Esse botão a gente consegue transformar de ACC para limitador de velocidade apenas, além de contar, né, com a frenagem autônoma aí de emergência. Então ele dá um alerta, né, sonoro e visual caso você se aproxime muito rápido do carro da frente, e se você não tomar nenhuma ação, o próprio carro vai freá-lo. Aqui a gente tem a central, né, a Volkswagen Play, é uma central que foi desenvolvida no Brasil para carros do Brasil, que está sendo exportada para outros carros da Volkswagen ao redor do mundo. Então o que a gente tem nela? A gente tem, né, conexão com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, agora ficou mais completa, né, com o carregador por indução. A gente teve também aqui uma mudança no sistema de ar-condicionado, né, que eles chamam de Climatronic. Mostrando um pouco aqui do câmbio, a gente tem o câmbio que a gente já conhece, o automático de 6 marchas. Ele tem a função Sport, né, aqui no câmbio, então a gente pode colocar no manual ou dar mais um toquinho para trás, e aí mesmo sem mudar a cor da luz, ele entrou no modo Sport. Falando um pouco, né, da central, de novo, a gente tem também as funcionalidades dos aplicativos, né, é importante lembrar. Então a gente tem alguns aplicativos aqui já pré-instalados e outros que a gente pode colocar, né, como de audiobooks, por exemplo. O sinão, né, dessa central multimídia, que ela é muito boa, ela é rápida, responde bem, é bastante ágil. Acho que o grande problema é o fato de ela não ter uma conexão própria com a internet. Então, para você baixar os aplicativos, ou você tem que estar perto do Wi-Fi da sua casa, caso você more numa casa, né, ou seja, o Wi-Fi chega na sua garagem, ou então você precisa usar a internet do seu aparelho celular para conseguir utilizar esses aplicativos. Acho que uma coisa que é importante para termos de design do Nivus é como a central ela adicionou todas as funções aqui dentro, né? Então assim, você perde os botões do painel, botões físicos, né? Fica um painel mais limpo. Aqui a gente volta para a tela central e a gente consegue aí
né, pela própria tela, fazer algumas mudanças aqui, né, escolher. Aqui eu posso mudar, inclusive, o que eu vejo, né, no painel virtual. Posso escolher os itens que vão aparecer aqui, no caso, dentro dos dois mostradores redondos. Além disso, a gente consegue também abrir o porta-mala por esse botão. Segurando aqui, a gente vai ouvir o barulho e ele abre a porta já e está resolvido. Quando a gente fala do acabamento do Nivus, é uma coisa que eu particularmente critico muito. Mostrando aqui um pouco da porta, a gente vê que é um plástico, né, bem duro, não tem aí muito requinte nesse sentido. É um pecado aí que a Volkswagen tem cometido nos seus carros aí mais recentes, apesar de eles estarem com visual mais moderno ou oferecerem tecnologias como, né, a Volkswagen Play e o painel de instrumentos virtual. A gente tem essa parte aqui central, né, de Black Piano, mas falta aí, né, um pouco de mais carinho aí no restante do acabamento aí, que a gente vê que é um plasticão bem simples aí, sem muita cerimônia. Mas agora vem comigo que eu vou mostrar o interior daquele rapaz ali. Bem, cá estamos agora dentro do Pulse, mostrando aqui um pouco, né, uma visão aberta do carro. E vou começar o contrário, falando do acabamento primeiro. A gente sabe que os italianos, em geral, eles têm um esmero com acabamento. E mesmo aqui, a gente está falando de um carro que tem bastante plástico, a Fiat teve um cuidado de colocar texturas diferentes em diferentes pontos da porta. Aqui embaixo, ó, tem uma textura, ó, como vocês podem ver. Aqui é uma textura e aqui tem uma terceira textura diferente. Então, assim, isso faz uma diferença, além dessa cor prateada, trazer mais essa ideia de requinte. Isso também está presente no volante, né, com esses detalhes cromados. É o mesmo volante do Argo, mas que está estreando, né, o novo logotipo no miolo do volante. Esse miolo aqui inteiro é novo. Outra novidade bem interessante que já vale comentar aqui é esse botãozinho aqui, ó, função Sport. Esse botão aqui seria o equivalente ao modo Sport que eu mostrei para vocês lá no câmbio do Nivus. Então, só que aqui quando a gente aperta, né, o modo Sport, ele endurece a direção, deixa o motor mais rápido, né, resposta do acelerador aí, e realiza as trocas mais tarde, ou seja, ele aproveita melhor o giro do motor, né, a cada troca. Bem, aqui a gente tem os botões normais, né, de volume e tal também, e aqui nós temos o painel virtual. No caso, né, do Pulse, o painel virtual, ele tem 7 polegadas, né? É o mesmo painel que está na Toro, por exemplo. Então é um painel um pouquinho menor, ele tem muitas funções também, a gente consegue alterar bastante coisa aqui nele, tá vendo, ó? A gente pode colocar, né, o conta-giro, o econômetro, né? Então aqui, quando a gente dá uma acelerada, aí ele vai mostrando se está ficando mais azul, mais vermelho, para ajudar o consumo, ou essa parte um pouco mais minimalista. A gente consegue também aqui colocar os percursos que a gente quer, criar um terceiro percurso quando é o caso, né? Ele mostra aí também aqui a parte de performance, isso é bem legal que ele tem. Então aqui ele está mostrando, né, o conta-giro na parte inferior, e aí quando eu acelero, ó, ele vai mostrando o quanto eu estou usando de potência do motor, o quanto eu estou usando do turbo, e caso eu estivesse em movimento, ele ia estar mostrando ali também a força G. Então aqui o assistente de direção, que é uma coisa que o Nivus não oferece, essa função aqui, que tá aqui, ó, o botãozinho, ó, vou chegar aqui perto, que é o leitor de faixa com correção no volante. Então quando ele está ativado, ele lê as faixas da pista e ele automaticamente aí faz a correção no volante caso você esteja saindo. Como vocês puderam ver, a gente pode, né, desativar, a gente tem essa opção de desativar essa função aqui, para quando você está dentro da cidade, né, e está fazendo aquelas mudanças de faixa rápido, ou quando você está num lugar em que as faixas não estão bem posicionadas, né, estão falhas, então o carro não fica ali trabalhando o tempo inteiro nisso. A gente tem aqui também o carregador por indução, o câmbio, aqui como vocês podem ver ele é diferente, né, a gente traz para o lado esquerdo aqui, né, para ter o modo manual, enquanto no Nivus a gente leva para o lado direito. E além disso ele não tem a função Sport aqui, né? A função Sport, como eu comentei, é o botão aqui no painel. Ele tem duas entradas USB, o Nivus só tem uma entrada convencional, igual essa de baixo, que é a do tipo A, e aqui o Pulse ele já traz também a do tipo C, que é menor, mais rápida e consegue fazer a troca de dados, né, com o carro
de uma maneira muito mais rápida. Outro extra que o Pulse oferece tá aqui, é o navegador GPS integrado ao carro, né? Então ele já vem aí dentro, né, da central multimídia e ele tem algumas atualizações, então ele mostra se o trânsito tá piorando no seu caminho ou não. Mas ele também permite, né, na central aqui de 10, que você utilize, caso queira, o Waze integrado diretamente do smartphone, como a gente tem tanto por cabo quanto sem fio, como é o caso do Nivus. Então nesse sentido eles são bem parecidos, você pode aí conectar, né, tanto Android Auto quanto Apple CarPlay sem usar o fio. A gente tem também aqui uma central que é personalizável, né, como vocês podem ver. A parte também aqui, né, de ar-condicionado a gente também consegue controlar pela central, além dos botões. E falando no ar-condicionado, vale citar aqui essa função muito interessante. O botão, ele tem dupla função, esse botão aqui. Se eu virar ele agora, ele mexe na velocidade, aí como vocês devem ter ouvido. Nossa, virei aqui, velocidade. Quando eu aperto ele, tá vendo? Ó, ele acendeu agora aqui o azul e o vermelho, ele automaticamente vira o botão de temperatura. Então aqui agora eu tô alterando a temperatura do carro e não mais a velocidade do ar-condicionado. Então é bem interessante, foi uma estratégia da Fiat para reduzir o número de botões, né, disponíveis aqui, dispostos no interior do carro. No geral, o interior do Pulse ele tem um pouco mais de personalidade do que o do Nivus. Mas uma coisa que me agrada muito do Nivus é a central integrada dentro do painel. A gente sabe que virou comum hoje em dia, né, a central aqui solta em cima, essa central posicionada desse jeito, mas eu particularmente prefiro a central integrada dentro do painel completo. Bem, estão vendo aqui esse botãozinho aqui de SOS. Esse botãozinho faz parte do Fiat Connect e eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é esse sistema. Bem, Fiat Connect. Mostrei lá para vocês o botãozinho do SOS. Aquele botão você pode ativar caso você tenha uma pane no carro, sofra um acidente, e acionar a central de atendimento. Então ela vai conseguir um guincho, se for preciso, até uma ambulância do SAMU. E caso você sofra um acidente no qual os airbags abram e você não responda à central, porque ele automaticamente faz uma ligação para a central em caso de abertura de airbag. Caso você não responda dentro de 10 segundos, a central pega a localização do seu carro e envia para o SAMU dizendo que você não está respondendo, ou seja, que você pode estar ferido ou algo do gênero, desmaiado, e por isso ela manda direto. Mas você pode responder falando, não, estou bem, não preciso de SAMU, algo do gênero. E além disso, você tem um smartphone, um aplicativo no smartphone que permite que você rastreie o seu carro, bloqueie e faça uma série aí de limitações. Limitação de velocidade, limitação de distância do último lugar onde você estacionou e também de horário de movimentação. Então você consegue controlar o seu carro aí, ou os seus carros da Fiat, como se fosse uma frota, caso for o caso, ou mesmo ter aí um controle, no caso de empréstimo para o seu filho, fora de um horário aí, que normalmente ele estaria usando o carro na rua. Então é bem interessante o sistema, né? No caso você tem um botãozinho lá também no espelho. A gente sabe que não é uma novidade, uma grande novidade, outros carros já oferecem, como os carros da GM, esse sistema, e o Nivus, infelizmente, ele não tem nada disso por enquanto. Outra coisa muito interessante aí do Connect, que é um opcional mesmo na versão de topo do Pulse, custa quase R$3.000, é o fato de que você tem o Wi-Fi integrado dentro do carro, que o Nivus também não oferece. Então você consegue colocar dentro do carro, num Wi-Fi que você pode contratar diversos pacotes, até 8 aparelhos conectados ao mesmo tempo. Então isso é bem legal. Bem, né, falando dos equipamentos, né, eu comentei do que tem lá dentro, eu comentei do ADAS. Uma coisa que, por exemplo, pesa a favor do Nivus é que ele tem 6 airbags, né? Então ele tem os 2 dianteiros, os 2 laterais e o de cortina, enquanto o Pulse oferece apenas 4 airbags. Outra mudança é que o Pulse ele traz freio a disco na dianteira, mas tambor na roda traseira. Em compensação, o seu rival, o Nivus, ele oferece freio a disco nas 4 rodas. Então assim, depende muito do que você quer entre esses 2 carros. Se você prefere mais tecnologia, provavelmente você vai optar pelo Pulse, porque ele oferece um pacote mais completo, com mais possibilidades. O Nivus, ele já oferece maior espaço interno para quem vai atrás, tem uma dirigibilidade um pouco mais refinada, né, do que o Pulse, e aí cabe
cada um escolher ao gosto do consumidor, né, o que você prefere, o que é mais importante para você, um acabamento melhor, ou o acabamento não é tão importante para você, você faz mais questão do design externo, por exemplo, de que seja mais marcante. Então são diferenças que os dois carros vão mostrando, apesar de estarem na mesma categoria e de custarem praticamente o mesmo preço. Falando um pouco da plataforma, né, e de como isso afeta o espaço interno, o Nivus ele tem uma plataforma MQB e aqui a plataforma MLA no caso do Pulse. As duas marcas dizem que são plataformas modulares, né? A plataforma do Nivus, no caso, é a mesma que é utilizada em outros carros, como o Polo, Virtus, T-Cross, Jetta e até o Tiguan, né? Então você consegue realmente modular. E a MLA aqui do Pulse, por enquanto, não foi utilizada em mais nenhum carro. Mas a grande diferença que isso gera é o espaço interno. Abrindo a porta, eu vou começar aqui pelo Pulse, parece que o espaço interno é maior, mas o que acontece? O banco, ele tem um comprimento menor, então assim, para pessoas mais altas como eu, que tenho 1,80 m, a gente tem menos apoio de perna. Aqui, o banco mais curto faz parecer que o espaço entre, né, o banco traseiro e o banco dianteiro é um pouco maior, mas na verdade é porque como ele é mais curto, a gente tem menos apoio na perna, mas aparentemente melhora o espaço, pelo menos para entrar. Outra coisa que muda bastante agora a favor do Pulse é a abertura da porta. A Fiat melhorou a inclinação de abertura aqui, então fica realmente mais fácil a gente acessar o carro nesse sentido. Agora vou mostrar no Nivus, aqui. Bem, a gente abre a porta, a gente vê a inclinação da porta é um pouco menor aqui de abertura e parece que o espaço entre o banco e o banco dianteiro é menor, mas por quê? A gente tem um banco maior aqui, o que fornece mais conforto para quem vai atrás, ou seja, você tem mais conforto porque a perna fica melhor apoiada, então em longas viagens, por exemplo, é um momento em que você vai mais confortável no Nivus do que no Pulse. Bem, acho que a grande pergunta é qual a diferença entre os dois modelos e como eles se comportam. Bem, falando do Pulse primeiro, né, que é a novidade, é um carro que mudou bastante em termos do que a gente conhece de Fiat. É um carro que ele está com uma suspensão mais firme, a Fiat conseguiu trabalhar muito bem a parte de motor, então assim, ele está vibrando muito pouco o motor, ela colocou alguns coxins bem grandes ali dentro do motor, então para um motor 3 cilindros a vibração é quase nula e é bem interessante também como o câmbio CVT casou bem com esse motor. Ele não tem aquela lentidão que a gente espera do CVT, ele consegue ser um carro bem ágil nas respostas e obviamente a gente tem ainda sempre a possibilidade de fazer a troca pelas borboletas atrás do volante. Além disso, a gente conta ainda, no caso do Fiat, com o isolamento acústico do motor muito bom. Então, mesmo quando você pisa forte, né, para fazer um kickdown ou vai fazer uma retomada e faz a redução manualmente, você tem aí um ruído muito pequeno dentro do carro. Em compensação, quando a gente fala aqui do Nivus, a gente tem aí um problema de ruído. Você ouve muito bem, o ruído do motor também é 1.0 3 cilindros e ele invade a cabine quando você pede aí um pouco mais de fôlego do carro. Além disso, né, o câmbio automático dele é um câmbio muito bom, é um câmbio que é utilizado em diversos carros dentro da Volkswagen, mas ele tem um lagzinho na resposta. Então quando você pisa no kickdown aí, você dá aquela pisada forte aí para ele responder de cara, de prontidão para você, ele tem uma pequena demora, ele tem um delay que normalmente a gente esperaria do CVT que está no Pulse. Então a gente vê bem essa diferença e o Pulse, apesar de ele ser, né, um carro aí bem firme para os padrões Fiat, ele manteve o conforto ao rodar, mas o Nivus ele é mais firme. Então assim, você sente como o Nivus é um carro mais assentado, mais no chão ainda do que o Pulse. Outra coisa que muda bastante entre os dois carros é a posição de guiar. O Nivus ele tem uma posição que se assemelha bastante à de um sedã, então você consegue deixar a posição de guiar muito baixa, você consegue reduzir muito a altura do banco, enquanto no Pulse a Fiat optou por manter aí uma posição de guiar, mesmo na posição mais baixa, ainda assim elevada. Então assim, você tem realmente uma pegada um pouco mais de SUV aí na posição de guiar, o que em geral é o que as pessoas querem
dentro desse segmento, né? Uma das coisas que as pessoas procuram é essa posição de guiar elevada. Bem, amigos, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, espero que eu tenha conseguido passar um pouco das minhas impressões e das informações, né? Para você que está pensando aí escolher entre o Nivus e o Pulse, o que é melhor para sua garagem, o que é melhor para o seu tipo de vida. Não esquece de comentar o que você achou do vídeo, o que você achou dos carros, qual é o seu preferido, deixa aqui nos comentários pra gente e continue acompanhando a gente aqui no All Carros. Até mais! Qual?